Fala aí pessoal, beleza? Cansados do ócio aí? Depois de navegarem os mares já muito navegados de Camões, tiveram um tempinho de folga e agora a gente vai aportar aqui novamente nas terras da fonologia, beleza? Então no material de vocês, que é esse que está aqui, primeiro eu deixei aqui nesse quadro aqui uma revisão do conteúdo de fonologia, se quiserem dar uma relembrada. Vocês podem reler tudo isso daqui com calma, vocês podem correr o olho para lembrar de alguma coisa, prestar atenção nas coisinhas que estão ali pelo menos em negrito ali para dar uma reforçada, né? Beleza? Isso daqui é para dar uma lembrada do conteúdo que a gente vinha estudando lá no segundo trimestre. Agora, se acharem que já sabe tudo, passa. Se quiserem ver o vídeo de volta, lá vejam, vocês que sabem, beleza? Mas o que a gente vai ver agora são algumas classificações da fonologia que vão ter utilidade, por exemplo, para as regras de acentuação da língua portuguesa, tá? Então a primeira coisa é a seguinte, ó, os tipos de fonemas. A gente viu fonemas, que são as menores unidades sonoras que formam palavras na nossa língua, né? Então quais são os tipos de fonema que a gente tem? A gente ouve falar normalmente de vogal e consoante, mas existe vogal, semivogal e consoante na fonologia, beleza? A gente está falando agora de fonologia, da sonoridade. Na escrita a gente fala somente de vogal e consoante, né? Então tá, vocês já sabem, a primeira coisinha que você aprende quando vai ser alfabetizado são as vogais lá, né? Então eu vou perguntar para vocês, o que é uma vogal? Aí alguém pensou aí, a E, I, O, U. Mas a E, I, O, U não é o que é uma vogal, seria o que você entende por quais são as vogais, né? Mas o que é vogal? O que diferencia esse tipo de som que a gente chama de vogal daquele outro tipo de som que a gente chama de consoante? Então a vogal é o seguinte, a vogal é o fonema produzido quando a corrente de ar que sai do pulmão aqui, que está soltando o ar, ela vai passar por todo o aparelho fonador aqui, ela vai fazer vibrar as cordas vocais, que na verdade o termo mais técnico seria as pregas vocais, beleza? Então o ar sai, faz vibrar as pregas vocais, as cordas vocais, e vai passar livremente pelo aparelho fonador pela boca. Ele não vai encontrar obstáculo no caminho, tá? Existem as vogais mais abertas, que o aparelho fonador está todo escancarado, como é o caso do A, que tem uma grande potência vocal, né? Tá tudo bem aberto. E tem as mais fechadinhas, as fechadas na verdade, as bem fechadinhas, são o I, passa o I, aí veja o que acontece na tua boca. I. A língua está quase encostando ali, o dorso da língua está quase encostando no céu da boca, ela está quase gerando uma obstrução. E tem o U, que você fecha bem a boca também, os lábios quase se fecham, né? Se você fizer ali, você vai ver que passa bem pouco ar. Então essas duas vogais são as vogais menos potentes, mais fracas, mais fechadas, beleza? Daí tem os graus diferentes, né? Aberto e fechado das vogais, né? Mas a mais aberta de todas é o A, né? Isso é perceptível. Isso tem alguma relevância? Vai ter alguma relevância agora daqui a pouco quando a gente vê a questão das semivogais, tá? Então é isso. Isso é uma vogal. Vogal é esse som da língua produzido quando o ar passa livremente pelo aparelho fonador e é solto pela boca, fazendo o som, né? A gente viu, a gente estuda que são 5 vogais, a E, I, O, U. A gente sabe que na verdade tem o E e tem o E, tem o O e tem o O. Então essas 5 já são 7, porque na fonologia faz diferença. É só a gente pensar, por exemplo, em avó e avô. A única diferença das duas palavras é o O aberto e o O fechado. Então são fonemas diferentes que servem para diferenciar palavras, beleza? A gente escreve os dois com a letra O, põe um acentozinho em cima lá nesse caso. Às vezes nem tem acento essa diferença, né? Mas o fato é que são fonemas diferentes. Ou se você pegar assim a palavra pelo e a palavra pelo, pelar-se, né? Eu me pelo de medo. Pelo e pelo, nenhuma das duas tem acento. A gente escreve iguaizinhas as duas, mas tem fonemas diferentes ali, o fonema E e o fonema I. Tanto que na fonética eu teria que usar símbolos diferentes ali no E e no E, certo? Então a gente já subiu de 5 na fonologia para 7
vogais, certo? Então tem 7 vogais na língua portuguesa? Não. Que vocês lembram que tem aquelas vogaizinhas nasais que, deixa eu achar aqui, que a gente normalmente escreve ou com tio, né? Ou a gente escreve com com M ou N no final da sílaba ali, né? Então, an, em, in, on, eles são considerados vogais nasais, porque a gente utiliza um pouco do nariz no final dela também. No final dela a gente joga todo pro nariz, né? Então tem mais essas 5 vogais aqui. Então tem A, E, I, O, U, an, em, in, on, Então na fonologia da língua portuguesa a gente tem 12 vogais, certo? Tranquilinho até aqui, né? Beleza. E daí tem as. Já falo da semivogal. Daí tem as consoantes. Qual que é a diferença da consoante? O próprio nome consoante já diz aqui, ó. Soante vem de soar, de fazer som, beleza? E com vem de em conjunto. Então as consoantes são os fonemas que consoam com as vogais, que eles soam em conjunto com as vogais, eles acompanham vogais. Eles não existem sílabas, não existem palavras só de consoante. Existem sílabas e palavras só de vogal, mas só de consoante não existe, porque elas são consoantes, elas precisam soar em conjunto com as vogais. Então as vogais são mais importantes, digamos assim, né, na formação das palavras. E as consoantes, diferentemente das vogais, elas são o som que é produzido quando a corrente de ar encontra algum obstáculo no meio do caminho. Então veja, por exemplo, P e o B. O obstáculo são os dois lábios, né? Você encosta os lábios, segura um pouco o ar e daí você solta de uma forma meio explosiva. Se você pegar a consoante J, de G, de J, assim, J, você faz, dá uma encostada no céu da boca com a língua e dá uma vibrada ali, então o ar precisa passar por esse obstáculo, encontra caminho no meio desse obstáculo aí. Tem os sons de R, por exemplo, lá na garganta, né? Rato, arranhando a garganta. Então, os consoantes são sons produzidos, são fonemas produzidos quando a corrente de ar encontra algum obstáculo em algum lugar do aparelho fonador. Pode ser ali na garganta, na região da garganta, pode ser língua e céu da boca, língua e dente. Pensa, por exemplo, no S, né? Sapo. Você coloca a língua ali atrás dos dentes ali e o ar tem que abrir caminho pelos lados, né? Então é isso, tá? Então aí tem uma coisa importante aqui pra gente guardar, tá? O conceito de sílaba. O que é uma sílaba? Sílaba, tá? É o conjunto de fonemas que você solta em um esforço de voz. Entre em termos mais simples seria mais ou menos assim, entre um abrir e fechar de boca, quantos fonemas você fez. Na verdade, quando a gente está falando rápido, às vezes a gente não chega a fechar a boca totalmente, né? É algo assim. É o conjunto de fonemas que você emite em um esforço de voz. Quando você tem que renovar o esforço, você está fazendo outra sílaba. Você renova o esforço, você faz outra sílaba. Então, para dar uma ideia como que funciona, eu gravei num programa ali que ele faz esse. Aqui é silêncio, aqui é a linha do tempo, daqui para cá, certo? Então eu gravei eu falando a palavra Paraná, que é uma palavra de 3 sílabas. Falei ela rápido, para não dar um intervalo tão claro assim, para ficar mais natural. E deixei o programa gravar e fazer a medição da potência de voz, né? Então ficou aqui, ó. Pá, essa daqui é a sílaba pá, ela acaba, desce, ra, na, Paraná. Então assim, então aqui dá pra gente ver bem claro, né? Como as sílabas funcionam fonologicamente, né? O conjunto de sons que eu faço aqui até acabar esse esforço de voz, pá, que tem o fonema P e o fonema A. Daí o Ra, que tem o fonema R e o fonema A aqui, aí abaixou, e o Na, aqui o fonema N e o fonema A, certo? Então cada sílaba é um esforço de voz. Acabou o esforço, agora eu vou reforçar o esforço, novo esforço. Acabou? Novo esforço de voz.
beleza? E aqui voltou para o silêncio, né? Então, Paraná. Então, por que eu falei que as vogais são as mais importantes, né, na formação das palavras e das sílabas? Porque a vogal é a base da sílaba. Cada sílaba tem uma vogal por base, certo? Mas tem sílaba que tem 2, 3 vogais. Fonologicamente isso não é verdade, tá? Fonologicamente o que a gente tem é que cada sílaba tem apenas uma vogal. Se na escrita aparecem 2 ou aparecem 3 vogais, quer dizer que a gente tem uma vogal que representa o ápice daquela curva de potência da sílaba ali, e a gente tem semivogais daí, tá bom? Então vamos só para a gente ver aqui, ó. Então sempre o ápice, sempre o momento de maior potência vocal, ele vai coincidir com a vogal, porque é para ela que tudo conduz, certo? Aí, vamos pegar só como exemplo aqui, ó. Você vai ver que na verdade, assim, na prática, a coisa é mais sutil, né? Aqui eu gravei, vocês estão vendo que são 2 palavras, né? Tem uma palavra aqui, tem outra palavra aqui. Essas palavras são a primeira é a palavra paz. Então, pá, o A está lá em cima, que é a vogal. Depois tem a vogal I, sim, mas a vogal I, ela só aproveita, eu tive que abrir a boca, eu estava com a boca fechadinha, eu tive que abrir a boca para fazer o A. E aí quando eu vou fechando, como o I já é mais fechado, eu aproveito essa descida para soltar o I, entende? Então ele não é uma vogal nova que representa um novo esforço de voz aqui nessa palavra. Paz. Eu tô com o A, eu vou fechando, faço o I, daí eu alonguei o S aqui, né? Paz. Dá para ver claramente pelo tipo da palavra, pelo tipo de subida aqui, que é uma sílaba só, né? Então tem um esforço de voz. Essa aqui já está mais complexa, né? Você vê que ela dá uma subida, ela desce, mas daí ela dá até uma leve subidinha e uma alongada aqui nesse trecho, para depois descer. Que palavra é essa? Essa era paz. Esta é país. A palavra país. São bem parecidas, né? Paz e país. Qual que é a diferença? A diferença é que na palavra país eu faço pá aqui, tudo bem, eu vou fazer o i quando eu estou descendo, mas esse i ele não é um mero aproveitamento do fechamento, assim, que fecharia aqui, ó, certo? Esse i ele exige um novo esforço, ele é um i forte, ele é uma nova vogal e ele representa uma nova sílaba, tá? Então eu tenho a sílaba pá, eu tenho a sílaba is aqui. Vejam que como realmente o A é bem mais forte do que o I, né? Então uma sílaba com o I tônico, a potência vocal dela é bem menor. Mas é uma sílaba, você vê que tem uma leve curvinha aqui, tem um alongamento segurando a força da palavra ainda, porque aqui nada segura, aqui no paz esse I é bem fraco e ele não representa uma nova sílaba. Então a palavra paz é uma sílaba só, a vogal dela é A, e o I é uma semivogal. Então o que é uma semivogal? É uma vogal fraca, geralmente de som I ou som... Geralmente não, ela tem o som de I ou o som de U, e ela apenas acompanha a vogal principal na palavra. Ela funciona aqui nesses aproveitamentos na abertura ou no fechamento da boca. Quando você precisa reforçar novamente, dar uma alongada, dar um novo esforço, aí você tem uma nova sílaba, uma nova vogal. Então a palavra país, ela tem 2 sílabas. Corta aqui, aqui acaba a sílaba do pá e começa a sílaba do is, certo? E aqui tem o S fraquinho lá embaixo alongando, né? Entenderam? Então fica paz e país, 1 e 2 sílabas. Acho que deu para entender bem então o que é uma sílaba e que na sílaba ela tem uma vogal, que é a base, que é o momento máximo ali de potência vocal da sílaba, e quando na escrita aparecem outros sons vocálicos, esses sons são semivogais. Aí na fonética, na fonologia, a gente geralmente representa, às vezes é por J, então a gente vai convencionar aqui. Quando é semivogal, a gente representa por Y, as que tem som de I, e por W, as que tem som de U, beleza? A palavra pai é uma sílaba só, certo? Se ela é uma sílaba só, qual é a vogal dela? É o A.
Mas tem aquele I, então como que eu represento o I? Por Y, porque ele é semivogal. Outro exemplo aqui, saudade, tem essa sílaba, sal. Uma sílaba só, não é Saul, né? É sal. Eu abro a boca no A, quando eu estou fechando, eu formulo o U ali e já acaba a sílaba. Então, sal. Como esse U só está acompanhando o A na mesma sílaba, a gente representa por W. História. História. Aqui é o contrário, né? Quando a gente vai abrir a boca para fazer o A, que é a vogal forte, a gente está abrindo, na abertura a gente faz o I rapidinho. Ya. Certo? Então é a semivogal que a gente foneticamente representa pelo Y também. Quando é a palavra, eu vou mudar aqui só para vocês verem, tá? Quando é a palavra, por exemplo, país, que tem duas sílabas, tem o A e tem o I forte, o I tem até acento para mostrar que ele é forte nessa palavra, né? Na fonética a gente não ia representar esse I por Y, porque ele não é semivogal, ele é uma vogal dona da sua sílaba. Aí a gente ia fazer assim, beleza? Pá, pontinho de separação de sílaba, is, certo? Quando é paz, aí é uma sílaba só, não tem um pontinho, daí fica assim, paz. Então entendido o que é vogal, semivogal e consoante, né? Maravilha. Aí não tem muita coisa aqui, tá? Aí tem ditongo, tá? Quando a gente tem duas vogais na mesma sílaba, professor, opa, lembra, uma é vogal, a outra é semivogal, né? Então se você tiver vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal na mesma sílaba, claro, a semivogal sempre vai estar junto com uma vogal, né? Ela é mera acompanhante. O nome disso é ditongo, tá? Então na palavra série, não é série, é série. Então esse irie, a gente tem aqui a vogal e semivogal, ditongo. Mal, ditongo também, né? Ao, né? Tem a vogal e tem a semivogal. Mãe, também tem ditongo. Tem o an, i, que é um som de i aqui, é estranho, né? Mas fonologicamente ele é tipo assim, mãe. Não é mãe. A gente escreve com e, sabe Deus por quê. Mas não é mãe. É mãe. Tipo, a gente formula um i aqui, nasal, inclusive, né? Tá? Então, ditongo é isso. Ditongo, di, você já sabe que di quer dizer dois. Ditongo são dois sons vocálicos na mesma sílaba. Que aí você já sabe que como cada sílaba só tem uma vogal, vai ter a vogal e a semivogal. Tritongo é aqueles casos que são raros em português, mas é quando tem três sons vocálicos na mesma sílaba, igual Paraguai. Você tem guai aqui, né? Qual que é a sílaba? Só pode, isso aqui é uma sílaba, guai. Qual que é a vogal aqui? Claro que é a mais aberta, claro que é a mais potente, é o A, né? Então a vogal de guai é o A. O U e o Y representam, o W e o Y representam o U e o I, que a gente aproveita na abertura e no fechamento da boca. Eu vou gravar essa palavra aqui só para mostrar para vocês como que ela vai ficar. Tá, então ficou aqui, ó, a palavra Paraguai. Ela ficou um pouco alongada, assim, um pouco estranha. Até essa daqui parece que é duas sílabas, né? Mas foi porque eu quis falar devagarinho para alongar mais mesmo e deu uma bugadinha. Então eu falei Paraguai. Mas de qualquer forma tá aqui, né? Tá? Então é uma sílaba só, né? Para. E daí aqui, essa que era a sílaba que eu queria destacar, que tem o tritongo, né? Guai. Ó. A. Chega lá em cima o A. E daí vai descendo e acabou. Silêncio, né? Guai. Veja que esse U não forma uma nova sílaba, não tem a sua curva própria, o I também não. Simplesmente sobe e aí você desce. Você aproveita a abertura do A para fazer o U, você aproveita o fechamento do A para soltar o I. Beleza? Então aqui tem uma sílaba com tritongo. A vogal é a base, está aqui, o mais potente, e as semivogais vêm antes e depois dela. E aí o último encontro vocálico, então é importante, o tritongo não tem grande importância pra gente, tá? É só curiosidade. Mas saber o que é um ditongo, que é vogal e semivogal, mesma sílaba, né? E saber o que é um hiato. Hiato também é importante porque existe uma regra de acentuação específica dos hiatos, bem tranquila também.
Então o que é o hiato? Qual que é a diferença do ditongo para o hiato? O hiato também são duas vogais juntas na palavra. Só que no hiato são de fato duas vogais. As duas são fortes, então cada uma tem a sua sílaba, certo? Lembra que no ditongo tem a vogal e a semivogal. Então, ó, no hiato aqui, por exemplo, a palavra saída é igual à palavra país. Esse i, ele ganha um novo reforço, ele é forte, inclusive ele é a sílaba tônica dessa palavra aqui. Então, ele é dono da sua sílaba, né? Então, vogal A, vogal I, separados aqui, porque cada um é uma sílaba. Se fosse a mesma sílaba, a pronúncia da palavra não seria saída, esse novo esforço no I. Seria assim, ó, saída. Em vez de saída, saída. Entendendo? Daí seria ditongo se fosse saída. Mas é saída, um I forte aqui. Então isso é um hiato. Você tem duas vogais juntas na palavra, vogais, cada uma em sua sílaba. Então o mesmo acontece aqui na palavra poesia. O ia aqui é claramente poesia. Você tem um novo esforço aqui, senão ficaria poesia. Não, poesia. Porque você faz um i forte e depois você faz o a. A jamais vai ser semivogal, tá? O a é sempre totalmente aberto, ele é sempre dono de sua sílaba. Então, como nessa palavra poesia, a sílaba tônica é o zi, então esse i, se ele é dono de uma sílaba tônica, ele obviamente é uma vogal. Tem esse a depois, uma nova sílaba. Beleza. Aí os dígrafos a gente já estudou, só para lembrar, é quando você tem dois grafos de escrita, de dois, então você tem duas letras escritas que representam um som só. Tem assar, SS, banho, tem esse nho, que é um som só, a gente escreve com NH, LH, QU, palavras como querido, né, que é como se fosse só o som de K aqui, querido, não é querido. Se fosse escrito querido, daí não seria dígrafo, né, porque teria o som de K, o som de U fraco, que a gente representaria por W, seria semivogal, e depois a vogal E, se fosse que, vai ser que, então dígrafo. E aí todos esses dígrafos aqui, que é só vocês verem no material lá, né, SS, SC cedilha, XC, por aí vai, né? Tem aqui o exemplo, ó, quero, dígrafo, porque o QU representa só o K, vai ser que, tem o K e tem o W, que é ué, né? São três letras nessa sílaba aqui, que, e são três sons mesmo, então não tem dígrafo nesse caso. Beleza, tranquilo. Tem os dígrafos consonantais e tem os dígrafos vocálicos, né? Que é com esses casos que a gente falou do an, né? Que é só a vogal, que é só o fonema an, nasal. Beleza, isso também não é de grande importância, tá? Então é isso. Nesse comecinho é saber o que é uma sílaba, saber o que é uma vogal, uma semivogal e uma consoante, os conceitos básicos aí, né? E aí entender dos encontros vocálicos, principalmente a diferença de ditongo e hiato. Essa é a parte mais importante, tá? Diferenciar ditongo de hiato. E lembrar o que é um dígrafo lá, né? Porque a língua portuguesa tem essa coisa chata aí dos dígrafos. Beleza? Então tá. Agora já dá pra vocês fazerem os exercícios tranquilos aí. Um abração.